Você já parou para pensar por que um sapato de salto alto, um pedaço de veludo, ou até mesmo um pé podem ser objetos de desejo para algumas pessoas? Não é simplesmente gosto, é algo mais profundo. Hoje vamos mergulhar no conceito de fetiche na psicanálise. Tripulação, decolagem autorizada. Olá, bem-vindos ao programa Desbussolados. A palavra fetiche vem do português arcaico feitiço e se originou mais ou menos no século XV e tem essa origem no português arcaico e depois passou a ser divulgada no francês também. Na cultura popular, fetiche muitas vezes é usado para qualquer preferência sexual exótica. Para a psicanálise, é algo mais específico e crucial para a estrutura psíquica de uma pessoa. Para Freud, o fetiche está ligado a um trauma de infância, o momento em que o menino percebe que a mãe não tem o pênis. Isso gera uma angústia de castração. O psiquismo da criança não consegue aceitar essa realidade assustadora. Então, ele faz um acordo. Eu sei muito bem que ela não tem pênis, mas mesmo assim ela deve ter. O objeto escolhido, por exemplo, o sapato, a lingerie ou o pé, é justamente a última coisa que a criança viu antes dessa descoberta traumática. O sapato alto, por exemplo, é um símbolo que nega e afirma a castração ao mesmo tempo. Ele substitui o pênis faltante e assim acalma essa angústia. O fetiche se torna uma condição absolutamente necessária para o desejo e a excitação. Eu, particularmente, não vejo nenhum problema no fetiche em si. Não devemos ter preconceito na palavra fetiche, como se fosse algo sujo. O fetiche, ele vem para a psicanálise como algo para explicar esta falta. A pessoa que tem esse fetiche, ela busca nesse objeto, que não necessariamente é um objeto sexual, ela busca este contato com o seu desejo, com a sua falta. Quando você vai ao médico, você sabe exatamente a relação que existe ali. Você é o paciente e o médico é a pessoa que vai te atender. Agora, quando na relação existe isso, ou isso, ou isso, ou isso, o que ressoa isso para você ou para o outro? Na psicanálise, o conceito de outro no fetichismo, ele está relacionado a uma dinâmica de desejo, de reconhecimento, de elaboração de significados simbólicos. O fetichismo, segundo essa perspectiva, ele envolve uma relação especial entre o sujeito, objeto de desejo, que muitas vezes é um item ou um símbolo específico, e o outro, que pode ser objeto, a pessoa ou o símbolo que representa esse ideal, esse desejo, essa proteção. Então, de modo geral, na psicanálise, o outro, ele pode ser entendido assim. O objeto de desejo, ele funciona como uma proteção contra uma ansiedade relacionada a algo que aconteceu lá na infância, que o Edgar, inclusive, já mencionou. Desse modo, o fetiche ele atua como um substituto que dá segurança para esse sujeito. O outro, em um relacionamento, ele não é exatamente a pessoa amada, mas sim o portador do fetiche. A pessoa que possui a peça de roupa, a parte do corpo ou aquele objeto que desperta o desejo.
O fetiche, ele funciona como uma segurança contra uma angústia que existe ali, muitas das vezes inconsciente. O outro, ele é a figura que, através do qual o fetiche ele vai trazer essa segurança que essa pessoa busca. Então, em resumo, na psicanálise, o outro ele é uma figura central nessa relação de fetiche. Não por quem é em si, mas ele por ser um objeto que permite uma afirmação inconsciente desse pênis, dessa angústia que aconteceu lá na infância. Então, tem algo aí que vai trazer um alívio para essa angústia. E por falar em angústia, a gente pode também fazer algumas reflexões. Por exemplo, o outro, será que ele sabe o que ele significa para o fetichista? Quem que eu sou nesse olhar do outro? Ou o que ressoa em mim quando eu estou diante do desejo do outro? Será que é possível perceber o outro como um ser ou como um objeto? Porque quando a gente vê alguém sentindo prazer com algo que para você não faz nenhum sentido, a gente tem esse costume, né, de perguntar, mas como que essa pessoa pode sentir prazer com isso? Ou como que essa pessoa pode gostar disso? Ela sente prazer porque é algo dela. Ela sente prazer porque é algo dele. E isso não é para ser entendido pelo outro. Se o fetichista ele não estiver passando por uma análise, talvez não passe por uma análise, pode ser que ele nunca vai entender, pode ser que ele nunca vá saber o porquê disso. Ele apenas sente, é algo dele. O fetiche ele está ligado a uma manifestação do inconsciente, totalmente do inconsciente. E aí fica uma pergunta, então será que não tem nada de errado desde que exista um acordo com a outra pessoa, ou desde que isso não interfira ou não atinja a outra pessoa? E aí eu poderia até trazer essa discussão para vocês perguntando: quem me responderia qual a diferença entre fetiche e fetichismo? O fetiche é o objeto e o fetichismo é a ação. Eu estava lendo a respeito que o fetiche é aquilo que a gente escolhe como objeto de prazer. Já o fetichismo, ele advém de uma piora do fetiche. É quando você não consegue se separar do fetiche e aí termina virando o fetichismo, como se fosse uma parte adoecida disso. Se, por exemplo, você gosta de homens de uniforme, e você só se excita com esses homens de uniforme, e se eles tiram esse uniforme, você não consegue mais chegar ao desejo sexual. Só se esse uniforme estiver sendo colocado na cena. Então, seria o fetiche o objeto, e o fetichismo poderia ser um grau que, dependendo da situação, vira patologia? Exato. Como uma parafilia. Eu acho que são duas coisas distintas, que é o fetiche e a fantasia sexual. A fantasia, ela pode ser sozinha, a pessoa não precisa de ter um parceiro. A fantasia, a pessoa tem pode ser um objeto e pode ser uma parte do corpo que lhe remete a desejos. Na relação, eu faço essa pessoa, um objeto, para me realizar, ou porque ela está usando alguma coisa química, ou alguma parte do corpo dela, alguma fantasia que eu tenho com ela, mas ela vai me servir. No caso do pastor, eu acredito que tenha sido uma fantasia. É uma fantasia, ele sozinho. Quem não participou do carnaval de rua, que não tinha pessoas com perucas, até bem parecido com o pastor. Eu lembro de um carnaval do Rio, onde eu pulei o carnaval, tinha um bloquinho que era muito parecido com o pastor, uma peruca, um shortinho, uma calcinha, e aquele sem problema, é uma fantasia, ali não tinha nenhuma relação com o outro,
não tinha o objeto de fetiche estava nele próprio. A questão do pastor é mais complexo porque ele, com essa fantasia, ele não se implica no sentido das práticas fora da fantasia dele, ele fica muito moralista, ele condena as pessoas que fazem isso, vamos dizer, e ele está fazendo. Então, isso é que é questionável. E aí, Aglaís, o que é que você acha? Acho bem interessante a questão da repressão com a questão sexual. Pensando nisso, o que pode trazer isso pra gente? A gente remete à sexualidade infantil, e o Edgar estava falando sobre isso lá no comecinho, que pelas fases, conforme Freud vai dizendo, a gente tem uma fase que a gente recalca essa sexualidade infantil. Só que ela não é totalmente sepultada, como dizem algumas traduções. Ela acaba que, por alguns momentos, ela retorna. E a gente vê esses escapes nessa cena desse pastor, por exemplo, do que diz desse sexual, mas que não é a busca desse prazer somente nesse genital. É um se transvestir, é um jeito de atuar, de estar, de se relacionar. E o quanto que isso vai, de uma certa forma, contra, eu vou falar tradições, mas também de algo cultural, que acaba revelando tabus, que é difícil de se relacionar para além do sexual genital. Hoje a gente vive num momento muito mais liberal, as pessoas estão aceitando se relacionar de formas diferentes. Algumas vezes a gente encontra alguns tabus, como a gente ouviu relatar desse pastor dele, nessa congregação dele, não sei, não assisti, mas conforme a gente viu no noticiário. E o que Freud diz? Quanto mais força você coloca para reprimir, mais contra-força faz. Você vê que vem da mesma intensidade. Então precisa de muita coisa para reprimir algo que volta com muita força. Não à toa assusta, gente, essa exposição do pastor. Assusta por conta da posição dele perante onde ele frequenta, mas não a fantasia em si. A gente já ouviu falar hoje que, penso eu, e acho que meus colegas também concordam, que hoje é muito mais aceito e está muito mais livre as fantasias. E até pensando nisso, me vem à cabeça um exemplo do filme 50 Tons de Cinza, que foi um sucesso. Começou com a venda dos livros e foi aquele burburinho, todas as mulheres casadas conversando, as jovens, as mais velhas, todas alvoroçadas com o livro. Aí se tornou filme, e o tal do quarto vermelho, veio aquela cena, couro pendurado de um lado, chicote, máscara, alguns brinquedinhos diferentes, e o quanto que relacionava o sexo, o prazer e a dor. E algo muito tênue entre o prazer e a dor, falando algo que pra gente fala como se conversam, porque o gozo fala de algo que pega o seu ápice e depois acalma. E isso acaba mexendo com vários sentidos, e a gente vai vendo que essa cena erótica, ela vai trabalhando por vários sentidos, de um olfativo, de um visual, de um auditivo, e como do tátil, como isso vai permeando. E a gente lembra do pequeno polimorfo perverso que Freud apresentou pra gente lá na sexualidade infantil. E o quanto que essa cena remete desse pequeno polimorfo, que é a criança, que o Freud diz, o polimorfo perverso, que é a criança porque ela perverte o prazer, é o corpo inteiro sentindo prazer, e que foge do tradicional, do genital, do papai e mamãe, que a gente tanto escuta, do sexo só para procriação. O sexo tá ali na cena pro prazer, puramente uma explosão de prazer, independente desse lugar, dessa cena fixa, só desse genital. E o filme traz isso. Eu acho que até por conta disso mexe com a mente de várias mulheres. Eu digo as mulheres porque ficou muito famoso entre as mulheres. Quanto que sair daquele tradicional mexe com as pessoas. Eu acho que não só por isso, traz também esse pastor, que a gente vê ele numa outra cena, procurando prazer de uma outra maneira. Como isso assusta todo mundo. Ele fala, poxa vida, uma pessoa com uma figura tão tradicional também está nesse lugar, como todos nós. Quem não? Se a gente chegar agora aqui e falar para nós quatro, revela a sua fantasia sexual. A gente fala, melhor não. Acho melhor não comentar aqui. A gente tem um certo pudor, né? A gente não consegue, talvez,
aí no quatro paredes, ali com uma pessoa especial, consegue dar vazão a essa sua imaginação. Até falando sobre isso, eu acho que puxando um link que a Adriana disse, falando sobre até onde esse fetiche fala de um ato mais perverso, porque você escuta falar do objeto fetiche ou fetiche, você já fala mais de uma perversão, de algo que é avassalador, que transgride alguma coisa, porque é algo que seria esperado nessa relação, ou pelo menos de comportamento dessas pessoas. Ali no filme 50 Tons de Cinza, você escuta algo de perverso, de vendo ele sugerindo ela ir até o limite da dor, mas ele a respeita como sujeito. Ele fala, vamos colocar uma palavra limite. É aonde vai fazer a diferença com a perversão. Ele tem prazer enquanto ela sente prazer, mas a partir do momento que ela fala da palavra que para ela é limite, até onde ela dá conta de ir, ele paramos por aqui. Isso é muito interessante porque isso fala de um respeito com o semelhante. E isso é diferente de uma perversão. Você não faz o sujeito do seu objeto, mas também faz dele um sujeito, um semelhante. E ele quer que participe da cena. Ele quer, como o perverso, ele quer ver o outro gozado, mas na cena. Mas ele, Mr. Grey, ele tem prazer enquanto ela tem prazer. A partir do momento que ela fala é limite para mim, ele fala aceito, é limite para mim também, paramos por aqui. E isso é uma diferença desses pares. Quando a gente vê nessas cenas de dominatrix, eles têm palavra-chave, eles respeitam o outro. Aí é diferente do perverso, que não respeita. Ele faz o outro de seu objeto. Porque ele toma, na verdade, um objeto como um todo para o seu bel prazer. Mas, enfim, no filme, ele toma outro caminho. Ele acaba até por vezes aceitando as imposições dela também, de algo mais, com menos brinquedos ali, algo mais simples, papai e mamãe. E eles vão entrando num acordo. Mas eles não deixaram de usar o quarto vermelho. Glá, você estava falando justamente de um filme, dos 50 Tons de Cinza, e falando que beira uma perversidade, mas existiu um limite. Do sadomaso. Ontem eu estava revendo o 9 Semanas e Meia de Amor. E aí, o que acontece? É o perverso, porque, de fato, ele vai só o fetiche com ela. Ela gosta, mas ela tem o sofrimento. Ela percebe o tempo inteiro que está sendo objeto dele, só que ele vai, com criatividade, entra no outro looping, em outra fantasia dele, e ela cansa. O 9 Semanas e Meia é justamente o limite dela. Ela estava gostando dele, estava com sentimento. Ela, inclusive, gostava de todos os estímulos que ele fazia com ela, mas só que ela não tinha como. O dele era adoecido, então ele paralisava e ficava numa punção exacerbada, porque ele estava adoecido. Agora, no caso dela, ela não suportou, mesmo com sentimentos, ele não tinha. Ficou muito claro, porque ele só estava ao prazer dele, só para satisfazer a ele. No caso, ela não suportou, largou. E, inclusive, ela disse, mas você não vai parar? Parece que eles tinham feito algum acordo, eu nem percebi, mas é como se ele estivesse enganando o limite que ele tinha dito que ia dar, e ela disse, não acabava, então ela não suportou e fugiu. Eu acho que um filme complementa um pouco para a gente perceber a questão do perverso ou do acordo, do respeito e do não respeito, que vai dar fantasia que pode ser só a pessoa, depois a fantasia com o casal, numa relação, uma fantasia que a gente já tem mais um objeto e já tem o perverso, beirando o perverso, vamos dizer assim, mas que ele sai desse lugar de perverso, ele só monta o ato perverso, que é o caso dos 50 Tons de Cinza, e no caso do 9 Semanas e Meia de Amor, eu acho que ele é um perverso e o acordo não valeu, não extrapolou em nenhum minuto. Eu acho que ele está sempre transgredindo isso. É interessante essa questão do fetiche, porque sempre existe uma associação de que o fetiche é pornográfico. Se alia a palavra fetiche com pornografia, e não necessariamente, porque a gente está falando de objetos. Quando você fala de um salto alto, de um uniforme, de um pedaço de seda ou de um veludo,
não necessariamente você está falando de uma parte sexual de alguém. Existe o fetiche, inclusive, na cultura. A nossa cultura é cheia de fetiches. Nós temos um carro como um símbolo de potência, a marca de luxo como um símbolo de status. E são objetos que nós damos um valor simbólico e que vai muito além dessa utilidade prática. Outra coisa interessante também é que o fetiche não é uma esquisitice. As pessoas têm que deixar de associar o fetiche a uma esquisitice. Para nossa, fetiche é coisa de gente suja. Isso vem muito daquilo que a psicanálise não trabalha e não deixa em evidência, que é o moralismo. A psicanálise trabalha com ética, como nós sempre falamos. Ela não trabalha com moralismo. Você é sujo porque você tem fetiche. Ou a ignorância de algumas pessoas falando que se a pessoa tem fetiche, é porque ela não está satisfeita. Um símbolo aí por trás de algo, de uma falta, como a gente mencionou, que começa na infância, por uma castração, talvez, por uma falta mesmo, e como a Gleisi explicou maravilhosamente bem, falando do recalque. Quanto mais você tenta sufocar, mais ele volta nessa pulsão de fortaleza, querendo extravasar, querendo ultrapassar esse limite do sufocamento que você deixa. Então, tudo isso é muito interessante, é um olhar diferente, um olhar mais complexo e não simplista do que é fetiche. As pessoas precisam estudar um pouco mais, mesmo porque todas essas fases que nós vivemos, seja desde a infância, a constituição psíquica, ela é importante para nos completarmos como seres humanos, como pessoas, como seres humanos faltantes, que sempre estão em busca de alguma coisa. O objeto, e aí depois, talvez num segundo momento, nós podemos falar de uma pornografia. A pornografia em si, ela se encerra como se fosse um fast food, né? Fazendo um paralelo com a comida. Então, você está ali, você tem uma subjetividade que não é levada em consideração naquele momento, porque você quer uma situação diferente da falta. Você quer aquela completude imediata e que vá satisfazer os seus desejos no momento. Acabou ali, você não precisa se preocupar se o outro está chegando em algum lugar, se o outro, o que é que ele está achando da sua performance. Por isso que as telas trazem uma busca por essa rapidez na sua satisfação sexual. Que a fantasia, o desejo, ele pode existir e nem ser realizado. Muitas vezes acontece isso no neurótico. Ele tem as suas fantasias, ele pode colocar isso para o parceiro ou não, e ser uma coisa do desejo de cada pessoa. No caso, desejos sexuais, fantasias sexuais. Muitas vezes ele não passa adiante, mas aquilo faz com que ele tenha a sua realização. E para completar, eu diria que o fetiche nos mostra o quanto o nosso desejo é complexo, quanto que é simbólico e sempre ligado a essas histórias, essas constituições mentais que vão nos fazendo ser o que nós somos, para a gente continuar, inclusive, funcionando. Por isso que eu imagino sempre que o bonito de você ter um ser humano que ele vai da fantasia ao fetiche é que ele consegue entender o próprio corpo, seu próprio desejo, mesmo sabendo que lhe falta sempre algo. Mas o bonito é isso, essa procura por completude que nunca vai vir, mas que você aprende neste caminho também. Nós não estamos aqui para trazer conceitos prontos, justamente porque esta certeza de vida, do que vai acontecer, do desejo do outro. O Lacan já dizia que não existe relação sexual. Né? É uma coisa bem complexa, mas é isso. É porque a pessoa se atém com ela própria. Exatamente. Não é na relação que ela tem o... Você está no seu corpo, você não consegue estar no corpo do outro. A verdade é que nós estamos sempre aprendendo. E isso é o bonito da vida. Porque é proibido você, quando está entre quatro paredes, ter suas fantasias, realizar coisas, desde que seja com consentimento do outro. É bom quando é bom para os dois.
Para vocês que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado. Não deixem de assinar o nosso canal para ter mais conteúdo como esse. Obrigado pela companhia e até o próximo.